Bom dia, hoje nós vamos trazer aqui as quatro lealdades que geram conflitos nas nossas relações. Mas antes de eu começar a trazer aqui o que gera conflito, o que não gera conflito, eu gostaria que você falasse o que mais te incomoda hoje nos teus relacionamentos. Qual é a tua maior dificuldade quando a gente fala a palavra, quando vem o tema relacionamento? Qual é a tua maior dificuldade? O que tem desafiado você, seja na tua família, nos teus negócios, eu me diminuir com frequência, ser aceita? Legal. Nós vamos fazer um combinado aqui. Eu vou trazer um conteúdo de extremo valor para vocês aqui. E quando eu trouxer algo que bateu aí, você vai escrever bateu. E quando você se sentir assim, virou uma chave, você vai escrever atualizei. Tá? Virou uma chave, porque quando você escreve, você está dando um comando também. Aconteceu alguma coisa aqui, né? E eu vou entender que tá pegando aí para você que a intenção aqui é que a gente não seja uma aula para a gente perder tempo, mas sim para a gente extrair o melhor de nós. Não é se culpar mais, não é sobre isso, é sobre eu extrair o melhor de mim, tá bom? Então, eu espero que, como é uma aula prática mesmo, que você tenha aí papel e caneta para você responder essas perguntas, porque eu vou começar trazendo algumas perguntas que são assim fundamentais, não para mim, mas para você, porque as perguntas elas trazem respostas assim que são chaves tão valiosas e tão preciosas que só você é capaz de alcançar dentro de você, tá? Quando a gente fala de relacionamento, conecta aí no teu coração, relacionamento. E aqui a gente não deve colocar numa caixinha só relacionamento de casal, sabe? Ah, eu e o meu parceiro. Não, é relacionamento. Eu me relacionando com o outro. Eu me relacionando com o mundo. Depois eu vou passar esse slide para vocês lá no, ai, como é que fala? No grupo. Deixa eu trazer aqui as perguntas que eu separei, porque eu não coloquei aqui no slide para que você não entrasse no teu mental. Qual que vai ser o combinado? Para você responder essas perguntas, não entra muito nesse lado racional de buscar uma história, mas que você entenda assim, ó, o nosso cérebro ele leva 3 segundos para dar a resposta correta. É 3 segundos. Se eu fico pensando muito, eu estou fazendo um caminho neural, buscando uma história, uma justificativa do porquê que eu estou respondendo isso. Então, eu vou fazer a pergunta e você responde a primeira coisa que vier na tua mente, tá? Sem buscar entender, você não vai precisar justificar nada, mas a intenção é que você encontre as tuas melhores respostas. Na minha família, na minha família eu ainda tento. Qual é a primeira resposta que vem? Na minha família, eu ainda tento. Respondeu aí? Sem pensar muito. Ai, deixa eu buscar uma história para. Não, é a primeira palavra, a primeira frase que vem. Na minha família, eu ainda tento. Segunda, no meu presente, no meu momento presente, eu ainda reajo como se. No meu momento presente, eu ainda reajo. Minhas reações, como se. Eu não vou trazer muitos exemplos, porque senão eu vou sugestionar você. Não existe certo e não existe errado, existe você.
Pergunta número 3. Posso seguir? Perfeito, então. Pergunta número 3. De quem eu ainda me sinto responsável, mesmo não sendo minha responsabilidade? Responda primeiro que vier na tua mente. De quem eu me sinto responsável, mesmo não sendo minha responsabilidade. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, e a partir daqui eu quero também conversar com vocês, porque não é eu ficar aqui professorinha, a minha intenção é, aqui com esta aula, é que você encontre respostas. Para quê, Jaque? Para as tuas relações. Pergunta número 4. Quem? Quem eu ainda espero que seja diferente para que daí eu possa ficar bem? Quem eu ainda espero que seja diferente para que daí sim eu possa me sentir bem? Chat, quero saber se já virou chave aí, se já trouxe aquele tapa quântico, uma resposta casando com a outra. Muito. É isso, ver é ser livre. Então, vocês vão guardando essas informações aí. E é interessante, né? Quando você entrou nessa aula, você imaginava que já de cara, assim, pá, já ia vir isso para você? Já ia dar aquela abertura para dar uma grande atualização? Você imaginou, assim, você chegou aqui, nossa, vou lá me tornar consciente de. Não, né? Mas ver é ser livre. A partir do momento que eu vejo, meu Deus, eu estou enredada aqui. Você já entendeu? Se você estivesse num grande mar, você já entendeu onde que a tua rede ficou parada. Posso. Uhum. A Viviane disse que não conseguiu virar chave ainda. Aí observa, Viviane, se as respostas vieram para você. Ou porque tem duas coisas que podem acontecer. Ó, tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, eu racionalizar e querer encontrar a melhor resposta, que é eu bloquear o meu subconsciente, que é assim, não, essa resposta aqui não pode ser, tem que ser outra. Aí eu entro no campo do saber, eu já estudei isso, eu já sei, eu já. Não, aí vem o nome, de um irmão. Não, não pode ser meu irmão, não tem nada a ver com a pergunta que ela fez. Aí pode ser um bloqueio entre o saber e quem eu sou. Entre você se relacionar, aqui já te traz uma grande resposta. Eu estou me relacionando com o outro a partir de quem eu sou ou a partir do corpo de conhecimento que eu possuo. Quer ver? Ó, eu vou repetir as perguntas. Isso é interessante porque não tem nada de errado com isso, entende? Mas a gente bloqueia. Bloqueia quem? Bloqueia quem eu sou. Bloqueia a minha história. É quase que uma dissociação assim de a minha profissão com quem eu sou. É como se quem eu sou passa a ser a minha profissão. E aí, se quem eu sou é a minha profissão, eu só me relaciono a partir do meu corpo de conhecimento. E no meu corpo de conhecimento, isso não tem nada a ver. Porque eu já sei, porque eu já estudei, porque eu já fiz. Entende? Quem deve entrar nos exercícios? Eu, mulher.
Eu trabalho com terapeutas há muitos anos e eu digo, a terapeuta é o que ferra tudo. Quem me bloqueia, Jaque? A terapeuta. Eu, terapeuta. Eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta se ela entra na aula. Eu sou terapeuta para tomar algo para ela. Eu sou terapeuta. A terapeuta não deixa. A terapeuta racionaliza tudo. Por que que você fala isso, Jaque? Porque eu também sou terapeuta e foram longos anos assim. Eu mesma me bloqueando. É uma barreira entre eu não posso sentir porque eu possuo um conhecimento. E aí eu digo assim, internamente, diga quem aqui é terapeuta, mentora e tem muito conhecimento, diz assim: nesta aula, neste momento, eu vou me relacionar comigo, com a minha vida e com a minha história. Primeiro eu. Aqui entra o princípio, primeiro eu, depois o outro. Para eu passar para os meus clientes, para outras pessoas, primeiro eu. Eu alcanço esse lugar dentro de mim. Isso me traz congruência com aquilo que eu vou passar adiante. Primeiro eu, tá? Vou repetir as perguntas, até porque teve gente que chegou depois. É para responder assim bem rápido, sem ser certo e sem ser errado. Primeira palavra que vier. Se passou de 3 segundos, um, dois, três. Já entrou numa historinha justificativa. Primeira pergunta. Na minha família, eu ainda tento? É uma palavra assim. Na minha família, eu ainda tento? Pergunta número um. Pergunta número dois. No meu presente, no momento agora, eu ainda reajo como se. E olha que interessante, né? Quando eu fiz esse exercício, me veio assim, como se eu precisasse resgatar os outros. A primeira coisa que vem assim, como se eu precisar, como que eu ainda reajo no meu momento presente? Como se tudo dependesse de mim, como se eu sou a culpada de tudo que acontece. Isso vai trazer resposta para tuas relações. Eu não queria trazer sugestões, porque daí você pode ir para esse caminho de escrever aquilo que eu estou falando. Mas o que eu estou falando não é você, não tem a sua história. Eu quero primeira resposta que vier de você. Pergunta número 3: de quem eu ainda me sinto responsável, mesmo não sendo minha responsabilidade? Eu sei que essa pessoa não é minha responsabilidade, mas eu me sinto responsável por ela. Pode ser uma, pode ser mais de uma, eu não sei. Pergunta número 4. De quem quem eu ainda espero, quem eu ainda espero que ela seja diferente, para que daí sim eu possa me sentir bem. Jaque, me dá um exemplo. Eu espero que a minha mãe viva um relacionamento, para que daí sim eu possa me sentir feliz e inteira no meu relacionamento. Eu espero que meu pai se resolva com a minha mãe, para que daí sim eu possa ir lá e cuidar da minha vida. São exemplos. Ah, eu espero que meu filho siga na profissão X, para que daí eu possa me sentir uma uma mãe realizada. Trouxe alguns exemplos aqui. É a partir do o meu exemplo não vai bater com a tua história. Eu não sou você, entende? Às vezes a gente fica buscando muito no outro, que o outro me dê a resposta, que o outro me dê a minha chave, que o outro abra a minha porta. Eu preciso aprender a confiar nas minhas respostas, no meu corpo, atualizar meu corpo, que eu sou suficiente para mim. As respostas que eu dou para mim, sim, podem sim ser respostas corretíssimas. E aí, olha que interessante, às vezes as respostas que vêm parece que não tem nada a ver.
Parece que, olha, não faz sentido ser eu me sentindo responsável pela minha avó que um dia, sei lá o quê. Não faz sentido. Para a mente lógica, não faz sentido. Mas para tua mente inconsciente, se você parar para observar, faz todo sentido. O que se construiu na tua vida a partir disso? E se tirasse, um exemplo aqui, se tirasse a avó, quem são os outros personagens que entraram depois? Entrou um namorado, entrou uma cliente, entrou o dinheiro, só vai mudando os papéis. Ó, a Ju respondeu. Eu respondi nas primeiras, na segunda deixei vir novamente a maior parte igual, mas replicando nos relacionamentos atuais. Porque, claro, trouxe pai, mãe, irmão, replicando, atualizando aqui. Relaxem, eu sinto uma tensão assim, relaxe, sabe? Então, bora lá. O que que nós vamos falar na aula de hoje? Os quatro passados, ó, as quatro lealdades estão ligadas ao quê, Jaque? Ao meu passado familiar. Eu quero que você olhe para as respostas que você colocou ali. Elas estão conectadas ao teu passado familiar? Tem família aí? Elas estão conectadas ao teu passado pessoal? Eu passei por isso? Olha ali o que você respondeu. Tem alguma vítima aí nessa? Alguém que te lembra, te recorda que foi vítima? Nossa, tá aqui. Eu me sinto responsável pela minha mãe porque meu pai, sei lá, meu pai traiu minha mãe. Eu me sinto responsável pelo meu irmão porque meu irmão aconteceu alguma coisa com ele. Agora olha aí para essas tuas respostas. Essas pessoas, isso que você colocou ali, você concorda com essa pessoa por ela ser quem ela é? Ou você construiu uma imagem dessa pessoa e parece que você só vai se liberar quando essa imagem finalmente acontecer. E como não acontece, você fica andando em círculos em volta disso. Nosso combinado aqui, atualizei, você vai escrever no chat, atualizei. Bateu, vai escrever bateu, porque eu vou entender que está acontecendo aí. E aí você vai dizendo para você mesmo, eu estou me movendo aqui. Porque o que que gera mais conflito nas nossas relações? Vamos começar pelo começo de tudo, o nosso passado familiar. Não tem como. É uma vida de vez em quando, sabe? Botando o pezinho lá, dizendo: olha, obrigado, vou agora olhar um pouquinho mais para minha vida, porque vira e mexe, eu poderia dizer que 80% dos teus problemas, dos teus conflitos é porque você não corta o cordão umbilical do teu sistema familiar. Você tenta consertar o teu sistema, você tenta resolver o problema dos outros, você se mete em questões que ninguém te chamou lá. Você se sente responsável por pessoas que não são responsabilidade sua. Algumas pessoas às vezes entram no lugar de pai dos pais, mãe da mãe, mãe dos irmãos. Às vezes é a irmã mais nova que quer se comportar como uma irmã mais velha. Às vezes está lá dando conselhos terapêuticos para os pais. Mãe, você tem que fazer uma constelação. Pai, você tem irmão mais velho. Você está fazendo errado com a tua família, irmão mais velho. Eu sei o jeito certo de você fazer com a tua família.
Outras vezes a gente está naquele lugar de apontar o dedo, sabe, para o sistema. Eu sei, vocês não sabem. Outras vezes naquele lugar de recolhimento, assim, eu me comporto como uma pessoa invisível dentro desse sistema familiar. E aí eu faço coisas assim, é, autossacrificiosas comigo mesmo, para que talvez um dia eu possa ser vista dentro desse sistema. E o passado pessoal? Passado pessoal é quando eu quero trazer todos os defuntos do meu passado para o agora. É quando eu estou aqui me relacionando com o meu marido, mas a imagem interna e inconsciente que eu vejo nele é lá do meu primeiro namorado que me abandonou. E aí eu começo a me comportar com o meu marido de agora, que eu nem estou me relacionando com ele, porque eu estou olhando para ele, mas nele eu vejo a imagem de um homem que abandona. Todo homem abandona, todo homem trai. Baseado no quê? Nas minhas experiências de relacionamentos passados. E aí eu projeto isso. Sabe um projetor que eu coloco uma imagem aqui e ele projeta essa imagem para fora? É mais ou menos isso. Eu projeto no meu marido minhas experiências passadas nas minhas relações. E aqui, ó, e nessa projeção é meu passado pessoal de relacionamento e também meu passado familiar. Aqui a projeção é gigante. Sabe? Projeçãozinha e projeção gigante é quase que um cinema 360 graus. O que sobra do meu olhar para o outro, sabe? Essa é uma pergunta assim. Quando você estiver diante de alguém, eu estou presente ali. A maioria é no piloto automático, é só reagindo. Como se você escreveu lá, eu reajo, hoje eu reajo como se o outro devesse para mim. Como você tem reagido nas suas relações? Meu marido não me dá carinho. Ok, meu marido não me dá carinho. Está conectado ao teu marido em especial, única e exclusivamente ao teu marido, ou se a gente vai olhar para esse teu passado pessoal, isso já é um histórico teu, já é normal, natural isso acontecer para você. E aí, tá bom, Jaque. Então vamos dar um passo atrás. Vamos lá no passado familiar. Meu marido não me dá carinho é igual a quem também não me dava carinho. Eu sempre fui traída nas minhas relações. Ok, então aqui você já traz a tua verdade total e absoluta. Enquanto você não atualizar, não tem relacionamento saudável que vai vir para você, porque você já tem uma regra. Todo relacionamento que eu tenho, eu sou traída. Então, eu sou traída. Logo, eu só posso atrair para mim pessoas que vão me trair, porque enquanto esse for o meu decreto, a minha verdade, não tem abertura de porta para um relacionamento saudável. Quando que pode entrar um relacionamento saudável numa porta, a partir do momento que eu construo uma porta nova? A partir do momento que eu compreendo, ok, até aqui foi assim. Todo homem nas minhas relações me traíram. Ok, ok. Aí vamos lá, vítimas do sistema, porque um conecta com o outro, vítimas do sistema. Quem no meu sistema familiar foi traído? Que nas minhas relações todas eu sou traída. Eu sou a primeira? Aqui eu estou trazendo um exemplo de traição, mas a gente não fica só na traição. Abandonada, relacionamentos onde a mulher ela tem que ser autossuficiente, não pode contar com os homens. Onde, vamos trazer aqui, no meu passado pessoal, eu nunca me senti valorizada. Se eu vou lá nas vítimas do sistema, quem foi a pessoa que não se sentia valorizada na família? E que passou a ser a grande vítima? E quem foi o vilão? Aqui eu dou um exemplo. Ah, minha mãe não trabalhava fora e ela dependia do dinheiro do meu pai. Mas era sempre uma humilhação quando ela precisava do dinheiro. E aí, quem é a vítima? A mãe passou a ser a vítima. E aí eu saio caçando, né?
Eu saio triangulando, vítima, ora eu sou a vítima, ora eu sou essa pessoa que também tem que viver essa humilhação para conseguir as coisas, ora eu tô lá na agressora, né, saindo em defesa das vítimas, e ora eu tô lá buscando alguém para me salvar. Em algum momento tem que aparecer alguém para me tirar daqui, porque eu entrei num buraco que eu não sei como fazer para sair daqui, e eu preciso que alguém venha me tirar daqui. Quem? Quem precisa ir lá tirar você desse lugar? E aí eu vou falar agora e eu vamos ver o que que vai acontecer aí. Escreve aí no teu papel. Só você pode se salvar. Só você. Você faz parte dos problemas que você possui hoje, relacional, dinheiro, profissional. Você faz parte do problema e você também faz parte da solução. Se a gente amadurece a consciência, né? Se eu me torno consciente de que eu faço parte do problema, ok, eu tô enrolada aqui. Isso aqui gera conflito. Ah, eu quero ter relações saudáveis. Não tem como eu ter um relacionamento saudável se eu sou a pessoa acusadora, crítica em relação aos meus sogros, por exemplo, aos meus cunhados, principalmente sogro e sogra. Ah, eu não concordo com meu sogro, eu odeio minha sogra. Então você odeia seu marido, então você odeia com quem você se relaciona. Simples assim. Não, eu amo meu marido, mas não gosto, não tem como. Desculpa, porque ele é a continuação, né? Não tem como. Aí, às vezes, você pode assumir outros lugares, porque aqui, ó, se eu estou enrolada lá no meu passado familiar e eu estou triangulando lá com as vítimas do meu sistema familiar, o que que eu vou fazer com o meu parceiro dentro de um relacionamento de casal com os meus clientes? Porque se eu trago isso para o lado profissional, isso aqui é uma bagunça. Lá no meu sistema familiar, as mulheres não foram valorizadas. Aí eu estou lá, o quê? Triangulando lá com as vítimas das mulheres que não foram valorizadas. Logo, os homens são os grandes vilões. Aí eu vou lá diante da minha cliente. A minha cliente, ela tem falta de pai, ou ela tem sérios conflitos na relação com o pai dela. E eu também odeio os homens, porque eu estou triangulando. E aí o que que vai acontecer? Eu vou continuar excluindo. Eu vou entrar como pai dessa cliente. Já que teu pai não te deu limite, eu vou te dar limite. Já que teu pai não foi, né, não te valorizou, eu vou te valorizar. Eu entro como uma grande salvadora dessa cliente. E aí vira um caos todo, porque eu entro como uma salvadora. Em algum momento eu vou me sentir vítima dessa cliente, em um outro momento eu vou ser a vilã da vida dessa cliente. E outra pode acontecer, eu entro como uma salvadora, o dinheiro se torna a vítima e a cliente a vilã, porque ela não me compensou o tanto que eu ajudei ela. E aqui as historinhas e justificativas são gigantes. Não concordar, sabe? Não concordar com o outro como ele é. Essa daqui, assim, ó, o outro é como é. Exemplo, Jaque. Seja com o cliente, seja com o cliente, seja nas tuas relações com qualquer pessoa que você for se relacionar, com seus filhos. Eu venho de um sistema que é rosa. O meu marido vem de um sistema que é azul. Ou eu sou rosa, você veio de um sistema que é azul. O que gera muito conflito é eu acreditar que eu posso transformar você em rosa.
Porque para mim o certo é que você seja rosa. E aí eu invado você. E aí eu não aceito você. Eu não concordo que você seja do jeito que você é. Eu não concordo com a sua história, eu não concordo com o seu jeito de pensar, com o seu jeito. Eu não concordo. Ou quando o outro, ele é azul e ele quer me transformar em azul. E aí aqui eu tomo muito cuidado, eu sempre gosto de trazer para nós, sabe? A parte que me cabe, porque senão a gente vai para um lugar que a maioria é fácil de fazer. Se eu falar assim, quem não concorda com você do jeito que você vai listar 50 rapidinho. Mas se eu perguntar para você quem você não concorda, que é quando a gente puxa a responsabilidade para nós, o meu olhar sobre o outro. Quando eu mudo o meu olhar sobre o outro, eu mudo aquilo que eu projeto sobre o outro. Então, quando você estiver diante de qualquer pessoa, imagina que você é a cor rosa, o outro é azul. É outra cultura, talvez outras crenças, outra história, outro destino. E as relações, elas crescem muito quando eu concordo que o outro é do jeito que é, que o outro não tem a obrigação de me fazer feliz, que o outro não me deve nada. Ninguém tem a obrigação de nos fazer feliz. Não, mas então por que que eu entro num relacionamento? É para ser feliz. Aí você está exigindo do outro algo que o outro não tem para te dar. Ou você é feliz com você, e essa felicidade pode crescer e transbordar dentro de uma relação, ou o outro já entra num papel de te salvar. Ah, não, Jaque, mas eu quero ter filho, porque se eu tiver um filho, que buraco essa criança, esse filho, tem que ocupar na tua vida? Pra quê, Jaque? Para tapar o passado familiar. Às vezes um buraco, algo que ficou em aberto ali. Outras vezes representando ex-parceiros do teu sistema familiar, ex-parceiros teus. Os filhos às vezes entram também nesse lugar. Nós entramos nesse lugar. Deixa eu interromper um pouquinho a tela aqui. E aí? Virou chave aí? Algumas de vocês escreveram, bateu. Inclusive, eu tinha colocado a mãe no meu grupo e ela se sentia culpada quando não vinha. É cada coisa que a gente faz para ser vistas por eles. Alguém gostaria de falar, fazer uma pergunta? Levanta a mão assim. Deixa eu ver vocês aqui. Quem está com a câmera ligada? A gente vem num movimento sistêmico. Quem pode ligar a câmera, liga a câmera. E isso é um princípio básico do sistêmico. Por que que eu me escondo? Quem não pode, eu não posso, tá tudo bem, tô no meu local de trabalho. Mas quem pode e não liga a câmera? Você se esconde nas tuas relações? E aí você quer ser vista, e aí você quer fazer dinheiro, e aí você quer que os clientes te encontrem, e aí você quer crescer, e aí você quer mais da vida. Mas quando eu me escondo, como isso pode acontecer? É quase quem pode e não faz, é quase que a síndrome do ninja invisível, sabe? Eu me sinto invisível nas minhas relações, mas eu também é eu que me escondo. Deixa eu ativar teu áudio, pedir para ativar teu som. Bom dia, lindona. Ativou? Oi, Hum. Jaque. Você sabe que eu estava pensando aqui, com tudo isso que você falou, né? Quantas vezes eu já quis trazer minha mãe aqui,
eu sempre me segurei para falar para ela, a Jaque tem um negócio que vai te ajudar, a Jaque tem uma comunidade, a Jaque tem o master, que às vezes eu vi ela falar as coisas dela. E aí eu falei assim, toda vez eu me seguro para não trazer ela aqui comigo. Hoje que eu me dei conta assim, mais gritante, porque que acontece? E aí eu sempre falava, não, eu não vou. Eu não vou, minha mãe dá conta, ela dá conta. Se ela tiver que achar a Jaque, ela dá conta, ela te segue, ela vê tuas coisas. E aconteceu já também outras vezes, de outros lugares, eu levar a minha mãe, de terapia, de constelação, de outras coisas. Sempre que eu ia fazer, eu levava ela. E aí, o que que acontecia? Eu sentia, não que eu perdia lugar, mas aí eu acabava saindo e deixava ela, com a minha arrogância de falar, não, isso aqui é melhor para ela, é mais importante para ela, deixa eu sair daqui, que ela vai. Olha, era só para falar isso, e eu sinto isso muito assim. Às vezes eu tô com ela, eu vejo ela conversar, e eu falo assim, ah, eu vou falar da Jaque, eu vou falar para ela ir falar com a Jaque. Aí eu falo, não, eu não vou falar. Mas é uma força que eu tenho que me segurar bem grande, assim, para não querer incluir ela aqui também, trazer, e não é necessário, ela dá conta, né? Mas hoje conforme você foi falando, vem muito forte isso. É E impressionante, ela assim, ó. também é terapeuta, ela faz a constelação com os cavalos, e às vezes a gente está conversando e às vezes ela fala, ai, um movimento caiu, não sei o que aconteceu isso. Aí eu falo, mãe, eu penso, né? Se ela tivesse talvez fazendo aquele master lá com a Jaque, ela ia escutar isso, escutar aquilo, escutar aquilo. E eu tenho que me segurar muito, ter seu negócio muito forte para não abrir essa minha bocona e falar com ela. Então eu percebo quanto às vezes a gente quer carregar o outro mesmo, né? Salvar, trazer junto, assim, é forte. É claro, assim, Claro. o desejo de salvar, principalmente quando se trata de pai, de mãe, de irmãos, que são o nosso círculo mais próximo, né? Até os nossos avós, assim, são os que mais geram um impacto, assim, sobre nós. Ele é muito, muito profundo. Se do meu lugar eu digo, olha, mãe, eu sou sua filha, né? O que que eu posso fazer diante disso que você me fala? Eu me sinto assim de mãos atadas, não há nada que eu possa fazer, mas olha, tem a Jaque lá, tu pode ir lá ver o conteúdo dela se fizer sentido para ti. Então é um jeito assim, ó, tem um conteúdo lá, se fizer sentido para você, é como eu consigo te ajudar. E aí é do meu lugar, entende? Eu assim, ó, Uhum. lancei e é com você. É contigo É, agora. Decisão é sua. E eu me retiro disso, porque é impressionante como isso é forte em nós. Eu lembro, assim, de ir a eventos, e eu tava lá e era sempre o outro que precisava. Era minha mãe que tinha que estar aqui. Era meu marido que tinha que estar aqui. Eu nem precisava estar ouvindo isso. E depois, ó, era aquele tapa quântico, assim, que era exatamente eu que tinha que estar nesses lugares. Mas exatamente. eu posso, sim, responder o outro, mas do meu lugar. Sabe, pegar aquela parte nossa, assim, que quer salvar, que não concorda que o outro é assim. Posso olhar, assim, olhar para a mãe, por exemplo, né, Rochelle? Quando você estiver diante da tua mãe, que ela trazer as coisas dela. Às vezes ela só quer comentar mesmo, ela não quer uma solução. Uma Às solução. vezes ela está encontrando um assunto para conversar com você. É. E a gente querendo trazer, né? E aí É. você, às vezes, nem responda nada, só ouvir e estar ali. E às vezes, sabe, é aquele passinho para trás que a gente dá assim, ó, de olhar nos olhos do outro e perceber, caraca, é assim que você pensa, é assim que você vê o mundo. E você é diferente de mim. E olha, é um respeito que nós alcançamos nas relações a partir do momento que eu consigo me relacionar com o outro como ele é. Sem aquela imagem que eu construí de que todo homem precisa me tratar assim, toda mulher precisa ser assim. É respeitar o diferente, sem essa boa e má consciência, sem essa moral, sabe? De isso é certo, isso é errado.
mas eu aprender com o outro. Quando a gente adota essa postura de aprender com o outro, sabe, Rochelle, quando você estiver diante da tua mãe, aprender com ela, com o jeito de ser dela. E perceber as diferenças, porque o quanto esse comportamento que às vezes você sente que você precisa salvar na tua mãe, se mostra na tua vida e nas tuas relações, onde você também precisa disso que você quer salvar a sua mãe. Porque Faz geralmente sentido. aquilo que eu não concordo do outro, às vezes bem escondido, porque eu também, de alguma maneira, tenho aquilo, e parece que eu só vou conseguir me liberar disso se ela se liberar, sabe? E parece que eu só vou ganhar a permissão, assim, de ir para minha vida, de... Não tô falando que é você, eu tô fazendo aqui uma conversa, assim, né? Uhum. É um padrão, sabe? Quando a gente vai fazer a leitura do padrão, parece assim, eu só vou conseguir. E olha que interessante, né? Isso é tão forte no padrão que tem pessoas que às vezes dão grandes saltos na vida, porque às vezes elas têm a sensação assim de que quando os meus pais não forem mais vivos, aí eu vou conseguir dar, sabe, construir, gerar uma riqueza, fazer algo maior, porque daí parece que eu não vou mais precisar ficar me ocupando daquilo ali. Tem pessoas que são assim, é padrão, sabe? E quanto antes a gente atualizar que não precisa ser assim, né? Pode ser mais leve. Então, se você quiser indicar para tua mãe, diz assim, ó, tem essa aula aqui. É assim que eu posso te ajudar. Ela, ela segue, se não me engano, fui eu que mandei seu perfil para ela na época. Mas é, boa ideia. Uhum. E olha que Obrigada, interessante, né? Jaque. Você ficou segurando aqui, né? O quanto isso te sufoca, sabe? Olha, vocês viram o movimento que ela fez, assim? Que é assim, isso me sufoca. Manda e Foca sai mesmo. correndo. Olha, é contigo, se fizer sentido, porque às vezes não está no momento dela, às vezes não ressoa, né? Às vezes não vai ser, pode ser a mesma, outra pessoa falando a mesma fala, mas a minha talvez não alcança, às vezes alcança. E é isso, cada um vai buscar, porque de alguma maneira existem projeções, a gente projeta nos mentores, nos professores também algo, porque nós vamos nos relacionar, presta atenção, nós vamos nos relacionar com quem nos lembra mamãe, com aquilo que foi bom, com aquilo que foi difícil, com aquilo que consideramos que não foi bom, seja para o bem ou seja para o mal. Relacionamento igual mãe. Hum. Se eu tenho um comportamento de querer salvar a mãe, eu posso, mesmo que sem querer, ter esse padrão de comportamento de querer salvar o meu parceiro. E neste lugar eu entro como mãe do outro, assumo as consequências pelo outro, me responsabilizo por coisas que não são minhas, eu ultrapasso o limite com o outro, ou o outro me ultrapassa, me perco de mim, sabe? Sei. Obrigada, Rochelle. Lindona. Obrigada, Jaque. Ju, já vou pedir aqui para você ligar teu áudio. Pode ligar, Lindona. Bom dia, mulheres. Jaque, eu vou comentar, porque você trouxe sobre sogra, né? E eu percebo muito o quanto eu sou muito igual ao meu sogro,
né? Em muitas emoções, nós temos emoções e comportamentos muito parecidos. O quanto eu aprendo com a minha sogra todos os dias, muito, muito. E enquanto você estava conversando ali com a Rochelle, que tudo que ela falou bateu muito aqui em mim, e aí você ainda trouxe que a gente procura um parceiro que é muito parecido com a mãe, e realmente o meu parceiro, ele é bem parecido com a minha mãe. Eu consegui até pegar Pausa, um que pausa. Vocês estão entendendo aqui? O meu, ó, eu sou muito parecida, igualzinho às emoções do meu sogro. O meu marido, muito igualzinho minha mãe. Presta atenção. O homem vai amar a mulher como ele ama o pai. Ele vai tratar a mulher como ele trata o pai no coração dele. Nós, mulheres, vamos tratar o homem como tratamos a nossa mãe no nosso coração. fato. Eu trato minha mãe com exigências, com um amor que quer salvar, com anota teus insights agora. Como eu amo alguém. Quer saber como você ama alguém? Escreve ali, faz uma listinha de 5 defeitos da tua mãe. É da tua mãe, não é teu, é da tua mãe. Lista ali 5 defeitos da tua mãe. E aí você vai ver como está conectado com o teu passado familiar, teu passado pessoal, triangulação, vítima, agressor e salvador, e não concordar que ela é como ela é. Mas não pensa muito. Escreve ali 5 defeitos da mãe. É isso, minha mãe é aquilo, sem contar a história, só o defeito. Minha mãe é isso, 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 isso. Isso. Bem rapidinho, assim, sem pensar muito. E aí agora você já escreve também 5 qualidades. E eu vou continuar conversando aqui com a Ju. Não fala, tá, Ju? 5 qualidades. 5 defeitos e 5 qualidades da mãe. Depois eu concluo com vocês. Pode falar, Ju. Falhou aqui pra mim, Jaque. Desculpa, tu me perguntou alguma coisa? Pode continuar. Ah, tá. Então, e aí, né, eu tenho visto isso, vivenciado isso muito no meu corpo, né, nas minhas emoções e tudo. E conforme você estava conversando com a Rochelle agora, as frases que você dizia, me veio uma vez uma terapeuta, enquanto eu fazia análise, eu fiz 8 anos de análise, e ela disse assim para mim, que quando eu encontrasse um parceiro, a única coisa que me diferenciaria da mãe dele seria o sexo que eu proporcionaria por ele. Diferente disso, eu seria uma mãe para ele. E isso veio agora, que tu estava falando, e como isso me marcou, sabe? Isso entrou como uma sugestão hipnótica para você, entrou como uma verdade, instalou uma crença instalada com sucesso. Quase uma verdade absoluta, né, Jaque? Sim, porque olha só, como que as crenças, existem vários tipos de crenças, né? Então, as crenças que mais nos impactam, as pessoas que são autoridade sobre nós, e aqui, né, colocamos nossos pais, nossos avós, irmãos mais velhos, professores. Então, professor, pensa assim, desde do teu primeiro ano na escola até o momento presente, professores, cultura, governo. Agora, se você estava 8 anos fazendo análise, quem essa analista estava representando para você? Que ela entrou como uma grande autoridade para você. Porque às vezes, uma pessoa, quando ela, não estou falando o que é certo ou o que é errado, não distorçam o que eu vou falar. Às vezes, um terapeuta, um professor, um mentor, ele entra como substituto daquilo que eu estou excluindo no meu coração. E algumas vezes, ou excluindo, ou buscando, que é, às vezes, a nossa mãe. Bert Sim, falava sobre a maior dor e a maior felicidade. A maior dor foi o nosso nascimento, o momento da separação da mãe. E a maior felicidade era enquanto estávamos no útero da mãe. E nós saímos de dentro dela, nenhuma relação é tão íntima como a nossa relação com a mãe. E aí entra aqui as histórias e, enfim, a gente viaja se a gente entra nas histórias, porque enquanto eu querer consertar a história, não tem solução.
que a história foi assim, só podia ser assim. É o que eu faço com essa história, porque tem pessoas que já fizeram várias constelações, vários anos de terapia, fortaleceram tanto o ego, 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 que continuam contando a mesma história para que ainda continue sendo a vítima, para que ainda continue, né, crucificando, que as outras pessoas continuem condenando aquelas pessoas, né, as quais frente a elas você foi a vítima. É, a vítima ela não tem solução. Em nenhuma relação. A vítima não tem solução. A vítima ela está sempre buscando um culpado, né? Então eu sou assim porque meu marido é assim, eu sou assim, eu vivo isso porque meus filhos, eu não faço porque eu tenho filhos, sempre tem alguém fora dela que é culpado por ela ser do jeito que ela é. E enquanto ela não senta na cadeira da vida dela e assume a responsabilidade por ela, das relações dela, que ela é parte dessas relações, fica muito difícil, mas muito difícil mesmo. É muito conflituosa. É muito desafiador se relacionar com a vítima, muito. Então, Ju, eu não estava lá, não posso julgar nem falar certo ou errado, porque naquele momento, né, houve toda uma análise do para quê e de onde ela tirou isso. Mas hoje você pode atualizar isso. Perceber que você com o teu marido faz algo que a mãe dele talvez nunca fez com ele, eu imagino que nunca fez. Porém, você alcança uma intimidade muito maior com o teu marido, assumindo o teu lugar de esposa, nem de pai dele, nem de mãe, mas sim da esposa, aquela que é fogosa, aquela que sabe que tem algo que fez com que ele se apaixonasse, sabe? Nem como a mãe da filha dele, mas como a esposa mesmo, a mulher dele. Ui, me arrepiei inteira. Hum. Porque quando vem uma sugestão, assim, de alguém que naquele momento é autoridade, né? Isso pode entrar imediatamente como uma crença. Então, eu só consigo me relacionar com meu marido a partir do lugar da mãe dele. E olha que perigoso, porque daí começa a triangular. Se eu tô igual, se eu tô ocupando o lugar da mãe dele, como sou eu frente ao meu sogro? Hum, é a bagunça que pode acontecer. É um Relacional. cuidado. É um cuidado muito grande que eu tenho nessa observação para eu não ir para terapeuta, para esse lugar do conhecimento e me relacionar, como tu trouxe do conhecimento, não querer salvar também, porque durante muito tempo vem essa questão de querer salvar a mãe, viu, Rochelle? Bateu muito aqui a tua conversa com a Jaque, né? Já levei ela para alguns movimentos, criei um movimento e trouxe ela junto. E aí foi engraçado porque depois que eu fiz a minha primeira turma do método, eu nem a convidei para entrar. E ela se sente na obrigação de querer assistir. E eu não a convidei, né? Eu falo, não, foi suficiente para eu aprender, né? Que ela dá conta da vida dela e eu seguir para minha vida sem essa questão de querer ser vista, de querer agradar, não é mais desse lugar, né? E quando você fala isso, né, Jaque, de ocupar a própria cadeira, meu Deus, passou um filme na minha cabeça de como eu levei tempo, processo, choro. A terapeuta era minha mãe, assim, eu colocava ela nesse lugar, ela não ia. A Jaque, eu colocava ela nesse lugar, ela não ia. E foram nesses momentos em que vocês Então, não foram, né? essa é a busca pela mãe. Então, olha só o que você trouxe, né? A minha mãe se sente culpada em não participar. Quem a minha mãe está vendo em mim? Quem eu estou representando para a minha mãe? Que ela se sente culpada. Porque nós temos as nossas projeções, mas os nossos pais também têm. Às vezes, os nossos pais projetam em nós aquilo que eles não conseguiram realizar. Às vezes, o nosso parceiro, sabe, projeta em nós uma ex-namorada. Às vezes, ele projeta em nós a mãe. Às vezes, ele projeta em nós, sabe, é projeção.
Hoje, e os relacionamentos hoje estão cada vez mais descartáveis, sabe? É assim, não gostei, vou lá trocar de roupa, é mais ou menos assim, não existe mais intimidade, não existe mais criar vínculos, né? Mas é projeção. E Então, quando eu trouxe para vocês sobre estar diante das pessoas, seja você estar diante de um cliente, você estar diante, do teu parceiro, diante dos teus filhos, sabe? Esteja ali com o outro. Observa como o teu corpo reage frente ao outro. Eu consigo ouvir o que o outro fala, ou enquanto o outro fala, eu já estou, ao invés de ouvir o que o outro fala, eu estou aqui só elaborando a melhor resposta que eu vou dar diante daquilo que ele está falando, porque o outro nem concluiu o que falou e eu já tenho a melhor resposta, eu já sei o que eu vou rebater. Isso não é estar presente. Isso às vezes é disputa de lugar, isso às vezes é eu querer me mostrar que eu sou mais inteligente, que eu sou melhor, que eu consigo. O que que falta nas relações hoje? Presença? O que mais que falta hoje nas relações? Ouvir com presença? E o que mais que falta nas relações hoje? Interpretar, saber interpretar. Às vezes o outro só está cansado, mas eu, dentro da minha bolha, o outro não me ama, o outro não me dá atenção, o outro. Eu vi um texto hoje de manhã e é absurdo como as pessoas têm dificuldade de interpretar um texto. Isso é devido ao nível de consciência do ser. Na medida em que a gente vai desenvolvendo uma consciência mais madura, nós vamos conseguir interpretar textos, sabe? Simples. O texto dizia assim: cama do casal não é lugar de filhos, amigos, pais, celular, trabalho. Aí, nos comentários era só assim: ainda bem que a minha cama é uma super king e cabe meus filhos, meus gatos e meus cachorros. Por isso que eu tenho uma cama de solteiro e assim eu durmo bem agarrada com a minha filha. Na minha cama cabe quem eu quiser e eu trabalho e eu isso. As pessoas souberam interpretar o que esse texto estava dizendo? Porque a cama do casal é um lugar de intimidade do casal, de relacionamento, de falar sobre visão de futuro, de falar sobre o que está legal e o que não está legal. O quarto do casal é o lugar mais importante da casa. Se juntos nós criamos, né, nós conseguimos dar vida a um outro ser, imagina o que mais juntos nós podemos criar. Aí o que acontece? Cada um com o seu celular, cada um olhando para a sua realidade, projeção, projeção. Aí a mulher, eu não sinto libido, eu não sinto tesão pelo meu marido. Por quê? Qual é o nível de vínculo e conexão que está acontecendo aqui? Então, a dificuldade de interpretar texto, às vezes a pessoa escreveu algo e eu já estou no meu modo reatividade, reação, nem esperei, eu peguei uma palavra, generalizei, puxei aqui as minhas projeções das minhas relações passadas, mais as projeções lá do meu passado familiar, já puxei todo o histórico onde eu fui a vítima ou das vítimas do meu sistema, não concordo com o outro como ele é e bum, explodiu o vulcão. Essas quatro lealdades, assim, essas quatro posturas, elas geram muito conflito nas relações, mas muitos conflitos. Agora vamos lá, para a gente concluir a aula. Você gostaria de falar algo mais, Jô? Antes de eu fechar aqui? gostaria apenas que você trouxe uma reflexão que a gente vinha trabalhando essa questão da projeção, quando nós projetamos no outro, né? Uhum. Mas como, por exemplo, na minha mãe, quando eu sinto essa projeção dela para mim, como seria a minha postura nesse lugar, Jaque? Eu Querida sinto que às mãe, vezes ela quer colo e isso, calma. ai, Ela quer colo ou respira. você quer dar colo? Às vezes pode ser que ela quer, calma.
Então não é sobre ela, é quem eu estou representando para minha mãe. Representando. Isso. Querida mãe, Querida mãe, todas vocês, quem sentir esse movimento com a mãe, querida mãe, querida mãe. olha assim num lugar fixo, assim na tua casa, no teu ambiente, procura a tua mãe nesse ambiente, sabe? Uhum. Ou essa pessoa que vocês identificaram e entre em contato com ela, sabe? Observa o que que o teu corpo traz de resposta para você. E se ela é a tua mãe, se é o teu pai, se é outra pessoa que você não sabe dizer bem quem é. Observa como fica a tua respiração, como que fica o teu corpo. Observa se você é maior que essa pessoa ou se você é menor. Teu corpo fica mais leve, fica pesado. Como que tá o teu corpo? Eu não posso limitar esse exercício somente à mãe, porque às vezes são muitas. E aí você pode, talvez, agora, nesse lugar onde você está, diante dessa pessoa, ou talvez mais de uma, que talvez esteja conectado ao teu passado familiar, talvez ao teu passado pessoal, pessoas que você talvez identificou que tivessem sido vítimas. E você pode perceber que agora, neste momento, atrás delas, chegam os próprios pais dela. E atrás de você, os seus pais. Jaque, mas eu tô vendo meus pais aqui na minha frente. Não importa, você tem os seus pais. E os seus pais têm os pais deles. E observa o que muda agora na tua respiração, no teu corpo, se é fácil para você. Olhar agora, talvez, para a tua mãe e dizer, querida mãe, deixo você com a sua mãe e com o seu pai. Querida mãe, agora deixo você com a sua mãe e o seu pai. Só eles são os certos para você. Só eles são os certos para você. Só eles são o certo. Só eles são o certo. Só eles são os certos. Só eles são os certos. Eu cheguei bem depois. Eu cheguei bem depois. E só você e o meu pai E só você e meu pai são os certos para mim. são os certos para mim. Eu com os meus pais Eu com os meus pais. e você com os seus pais. E você com os seus pais. Observem como é que fica o corpo, a respiração, talvez até a liberdade de estar mais presente na vida, na sua vida. E dizer, talvez agora eu por mim, você por você. Eu por mim e você por você. Eu por mim e você por você. Por mim e você por você. Há uma certa tontura já. Ai, Babado esse campo, né? Que até caiu aqui.
Ah, Caiu, deu uma tontura, assim, Jaque, mas deu uma boa aliviada na ansiedade, assim, que tinha. pensa em Deus, caiu assim. É quase que o campo dissesse assim: eu não preciso mais representar a mãe de vocês, ok? Posso ser só eu mesma, a Jaque, Aham. mentora de mulheres. Que bom. É bom, assim. É É bom bom que assim, seja não é? assim. É. É, Eu por mim, você por você. eu E por aí é mim. uma relação de crescimento, de contribuição. Sim. O que vocês sentiram? O que você sentiu nesse movimento? Como é que foi no início? Você estava maior? Você estava menor? Como que ficou o teu corpo no início do exercício? No início do exercício, já que eu queria olhar como se nós fôssemos do mesmo tamanho, sabe? E eu sentia um aperto no peito muito grande, muito grande. Respiração bem curta, sabe? Mas tem umas flores aqui na minha frente, umas flores brancas, assim, uns copos de leite. E aí eu fui dando espaço, assim, para olhar a beleza dessa flor, para trazer esse olhar da minha mãe, quando às vezes ela faz esse movimento para Hum. mim, sabe? E aí eu trouxe a mãe e o meu corpo foi ficando muito angustiado, uma sensação difícil, assim. Mas conforme eu fui, Teve uma fala que eu tive que repetir várias vezes porque você fazia assim com a boca, assim, ó, sabe? sim, foi difícil. Como quem questionava, assim, não, eles não são os certos. Não, eles não são os certos, eu sou melhor. É, é uma resistência. Foi difícil aqui, sabe? Quando entrou a avó e o vô, eu fui tomada por uma emoção muito grande, principalmente por conta da minha avó, sabe? Muito. Só que só quando eu tomei os meus pais atrás de mim nessa sensação, foi que eu consegui sentar na minha cadeira, parece, sabe? Que eu consegui assim, ai, ufa, aqui mesmo, assim, Aqui é sabe? o meu lugar. Ficar, sabe? Ficar ali e sentir no corpo essa sensação ir diminuindo. A respiração parece que começou a ficar um pouco mais num ritmo mais tranquilo, mas ainda sinto um pouco de tremedeira, um pouco assim, veio um pouco de tontura quando eu sentei na minha cadeira, veio, essa tontura veio com força. Não quis fechar os meus olhos. Eu senti isso bem forte, Jaque. É isso, é do meu lugar. Eu me relaciono do meu lugar. Independente do conhecimento, da formação, de tudo que eu possuo, eu nunca vou ser maior que os meus pais. Diante de quem eu sou maior? Diante dos meus filhos, diante dos meus projetos, diante da minha vida. E agora, para a gente concluir, obrigada, Ju. E agora, Obrigada. para a gente concluir, busquem aí os 5 defeitos e as 5 qualidades da mãe. Vocês fizeram aí? E aí você vai assinar, né? Assim sou eu amando alguém. Assim sou eu me relacionando com alguém. E é interessante, você pode fazer várias vezes isso, esse exercício, e ele sempre vai te trazer uma resposta para o momento atual de relacionamento que você está vivendo. Assim sou eu amando alguém, assim sou eu me relacionando com alguém. No meu lado luz e no meu lado sombra. Ou eu estou agindo assim, ou eu estou conectada com alguém que faz assim comigo, igual a minha mãe. Nós tendemos a nos relacionar com quem? Com aquilo que já é familiar, já é conhecido. Por isso que é tanta resistência, tanto medo de viver o novo. Eu conhecer um outro amor, eu conhecer o que a vida pode me dar, o que a vida pode me presentear, viver essa outra vida, sabe? Que parece ser tão distante de mim. Porque a gente, sabe, parece que é meio viciado em ficar buscando aquelas mesmas sensações, aqueles mesmos conflitos, aquela mesma rejeição, aquela mesma dificuldade.
E por isso que para muitas, ai, eu sinto medo. E eu costumo dizer, se tem medo, esse é um indicador de que é um bom caminho. Imagina você que se não dá aquele friozinho na barriga, é porque você tá lá no útero da mãe, sabe? Tá ruim, mas tá bom. Tô aqui, tá ruim, mas tá bom. Nesse final de semana agora, no dia 15, nós vamos iniciar a turma 6 de formação em constelação familiar. Essa vai ser a última turma em que eu vou facilitar uma formação 100% ao vivo. Nós temos lá um banco de aulas gravadas, mas ela será facilitada 100% ao vivo. Então fica aqui o meu convite para quem quiser saber um pouco mais, para quem quiser conhecer essa formação. Aqui eu tenho a Juliana Pitts, ela já foi minha aluna de formação, hoje caminha junto, né? Está na formação de constelação empresarial também, que assim, ó, é uma decisão. O que a gente faz hoje, percebe que nem vem aquela dor, é assim, são ajustes finos, finíssimos. E esses ajustes finos, eles vêm assim, tão sutis e leves, porque já foi feito um longo trabalho. Porque eu já estou trilhando o meu caminho. É assim, eu não sou vítima da vida, eu não sou vítima das minhas relações, eu também estou lá, eu também tenho a minha parcela de contribuição frente àquilo que o outro projeta em mim, porque de alguma maneira eu estou me colocando neste lugar para o outro. De alguma maneira o outro também se coloca no lugar de algo meu, também está servindo para mim, porque nós somos seres colaborativos. E essa turma de formação, assim, eu sinto que é uma turma, assim, que é muita rigidez, é muita sensação, assim, de se sentir perdida, de buscando um sentido, buscando um propósito, quase aquela sensação, assim, de parece que eu tô travada, sabe? Não sei quem eu sou, ou estou em busca desse quem eu sou, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo é muito medo, é muita raiva reprimida, é um peso, assim, que nas costas, assim, sabe, um cansaço existencial quase, de talvez de pessoas que já passaram, sabe, muito tempo ocupando o lugar de todos, mas qual é o meu lugar? E é impressionante porque é sempre quando a gente vai iniciar uma nova turma, toda aquela sensação assim da turma já parece que já vai se processando antes aqui, sabe? E eu sinto assim, essa turma assim é uma turma que vai dar um salto, mais um salto assim que vai ser extraordinário. Vai depender da Jaque? Não vai depender da Jaque. A Jaque vai dar tudo o que ela tem, mas eu só consigo ir até o meio. Já que eu tô com medo de vir para essa turma, eu tô com medo de não dar conta, eu tô com medo de não. Se você tá com medo, o medo é um indicador de que esse é o caminho. Porque pergunta para este medo quantos anos tem esse medo? Qual seria a idade deste medo? Quando a gente atualiza, sabe? A gente começou a aula num degrau, e quando a gente atualiza, sabe? Eu atualizei. É isso, a partir de hoje eu já entendi. Volta lá nas 4 perguntas iniciais dessa aula. Eu sou responsável por essa pessoa, isso depende de mim. Atualizei, chega. Quem é responsável por mim? Você colocou ali, se você é mãe, você colocou tua filha, teu filho. Você colocou lá você. Quando a gente atualiza, é primeiro eu, depois o outro. Primeiro você, independente da área que você trabalha, primeiro você, depois o outro. Ah, já que eu não quero me tornar terapeuta, então venha fazer por você, porque nós vamos atravessar todas as esferas de crescimento, família de origem. Trabalho, relação com pai, relação com mãe, relação com irmãos, relação com a ancestralidade até a 7ª geração. Nós vamos trabalhar a tua relação, trabalho, desde a tua primeira experiência até a tua experiência atual.
Nós vamos trabalhar relacionamento de casal, todas as tuas experiências, relacionamento de casal do teu sistema familiar, tuas relações. Nós vamos trabalhar liderança, filhos, meus projetos para o mundo, avanço, crescimento, prosperidade. Mas aí eu não consigo, dentro daquilo que eu acredito, eu não consigo aqui trazer para vocês uma promessa daquilo que é raso. Se eu falasse assim, você vai fazer R$ 10.000, R$ 50.000 em 3 meses, talvez você se moveria. E aí você precisa perceber, eu compro promessa vazia ao invés de me escolher. Porque eu poderia adotar essa narrativa, pode acontecer, isso pode acontecer, mas não é o que eu acredito. Já que você não acredita que eu consigo alcançar esse valor, eu acredito que você consegue alcançar esse valor, mas eu não acredito em promessas vazias, que no final eu vou colocar você como uma grande vilã e eu vou me sentir a sua vítima. O que eu ofereço aqui no Instituto Saber Sistêmico é um caminho de crescimento. E neste caminho você vai crescer. Você vai expandir, você vai despertar, você vai elevar a consciência. O que muda, Jaque? É mais vida no teu CPF e mais crescimento no teu CNPJ. Mais dinheiro, mas isso vai ser uma consequência do quê? Mais vida no CPF, porque o CNPJ chegou depois. Se você não cuidar de você, do teu CPF, onde você vai, a tua energia, teu campo de informação te acompanha. E eu fico por aqui. Com vocês, gostaria que você colocasse o que você aprendeu, o que você atualizou nessa aula. Nós vamos subir essa aula lá no YouTube e aí você pode colocar teu feedback, tua opinião lá também. Para mim é muito importante. E eu vou responder vocês também. O grupo, quem está no grupo de avisos, o grupo está aberto, pode colocar lá o que você aprendeu na aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar lá também, tá bom? Um beijo, nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau!